Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Bárbara, sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos e hoje a gente vai conversar sobre o visto E2, um visto de investimento. Vamos lá? Então, pessoal, muitas pessoas têm buscado o visto E2 como uma alternativa para trazer o investimento que está no Brasil para os Estados Unidos. Vamos entender um pouco melhor sobre o que esse visto significa. Será só mesmo vir trazer esse investimento e comprar uma casa nos Estados Unidos, por exemplo? Bom, não é bem assim. O visto E2, ele é um visto de investimento, mas ele é um investimento ativo. É importante mencionar que ele não é disponível para todos os brasileiros. Pelo contrário, ele é restrito para aquelas pessoas que têm cidadania de um determinado tratado que os Estados Unidos têm e o Brasil não faz parte. Mas a boa notícia é que muitos brasileiros têm uma segunda cidadania, por exemplo, uma italiana, uma espanhola, alemã. Então, esses brasileiros que têm essa segunda cidadania podem se beneficiar deste tratado, ainda que eles não tenham, por exemplo, nascido nesses países. Então, quais que são os critérios para o E2? O E2, então, você tem que ter uma cidadania desse tratado, de algum dos países desse tratado. Você tem que estar vindo para os Estados Unidos com o objetivo de constituir um negócio seu, ou seja, investir, gerenciar aquele determinado negócio. Então é importante que o peticionário principal ele tenha pelo menos 50% de participação naquele negócio e esse peticionário ele tem que estar investindo um valor substancial de dinheiro naquele negócio. Agora, o que é esse valor substancial? Não é definido em lei. Não há um valor estipulado o que é substancial, então vai depender do tipo de negócio. Se a gente está falando de um grande empreendimento, esse valor vai ser X. Se é um pequeno empreendimento, esse valor vai ser Y. Aqui no nosso escritório, a gente trabalha muito com pequenos e médios negócios, então nós recomendamos entre 75 mil, 100 mil, pelo menos como ponto de início, para poder ter aí uma aplicação de E2 de sucesso. Então, retomando aqui, quais são os critérios? A gente precisa então ter o investimento, precisa estar vindo com os Estados Unidos para gerenciar, para movimentar aquele negócio e tem que ir, o peticionário principal tem que ter a cidadania daquele tratado. Esse benefício de estar nos Estados Unidos do visto E2, ele se estende ao cônjuge e aos filhos até 21 anos que não sejam casados. O cônjuge ele não precisa ter a cidadania do tratado, nem os filhos, para se beneficiar do processo. Importante restrição, o peticionário principal ele não pode trabalhar em nenhum outro empreendimento senão aquele que ele está vindo gerenciar nos Estados Unidos. Agora, o cônjuge, esse já recebe uma autorização irrestrita de trabalho, podendo trabalhar em que ele quiser no país. Importante mencionar que esse visto que a gente está falando, ele é um visto que ele não leva ao Green Card. Ele é um visto não imigratório e não se confunde com o Employment Based Fifth Category, ou seja, EB5, que ali ele é muito referenciado com o EB5, que é uma via de Green Card. Essa sim é disponível para pessoas de quaisquer países, não há essa distinção e essa sim leva ao Green Card. Eu vou fazer um vídeo separado sobre o EB5, mas só assim para ter uma ideia do que é esse tipo de visto. Então ele é um visto de investimento que permite o Green Card nos Estados Unidos. Nesse caso são duas modalidades, ou de investimento passivo em algum projeto nos Estados Unidos, que é no valor de $800 mil mínimo, ou de 1.050.000. Mas, de novo, eu só quis trazer o EB5 para poder exemplificar e para que não haja uma confusão no E2 e no EB5, mas nós vamos falar sobre o EB5 em um segundo momento. Retornando aqui para o E2, quais são os países que fazem parte deste tratado? Eu vou deixar o link aqui embaixo com a lista completa de países. E uma dúvida muito comum que eu recebo é se Portugal faz parte. E a resposta é que ainda não. Por que ainda não? Porque Portugal já foi aprovado para ser enquadrado aí como parte deste tratado. Isso aconteceu no final do ano passado,
mas por meio de uma lei que chama Amigos Act, mas isso ainda não aconteceu. A pendência está nos Estados Unidos reconhecer que Portugal tem também uma lei dando um tratamento similar aos americanos. Enquanto isso não acontece, Portugal ainda não faz parte da lista e estamos aqui aguardando. Nosso escritório já mandou ali alguns e-mails para o consulado americano em Portugal para ver como estão as coisas, se eles têm alguma novidade, e a resposta padrão que nós temos recebido pode ser que vai levar vários meses para isso acontecer, por enquanto ainda não estamos emitindo o visto E2 para portugueses. Questão de prazo. O prazo do E2 ele vai variar. Vai depender o quê? Desses acordos bilaterais que os Estados Unidos têm com cada país. Ou seja, diferentes países podem ter E2 com diferentes prazos. Vou trazer aqui o da Itália. Itália, que é um dos mais comuns pedidos pelos brasileiros, que tem cidadania italiana, né? Ele está de 5 anos. Mas a boa notícia com relação ao E2, comparado com outros vistos temporários, é que, diferente de muitos vistos temporários, como por exemplo o L1A, que você tem uma restrição de estar no país no máximo 7 anos renovando aquele visto, o E2 ele permite uma renovação ilimitada, ou seja, você pode renová-lo incontáveis vezes. O ponto de atenção com o E2 é quem tem crianças abrangidas pelo visto, porque quando essas crianças se tornam ali com adultos com 21 anos, eles caem da proteção ali do visto dos pais. Então, para permanecer nos Estados Unidos, essas pessoas, eles têm que ter a própria base de visto. Quais são algumas estratégias comuns que utilizamos nesses casos? Pode ser que se a criança, que agora tem os seus 21 anos, já tem a cidadania italiana, por exemplo, o que nós podemos fazer é os pais doarem 50% da empresa para aquela determinada criança, que agora tem seus 21, para que essa pessoa tenha também a própria base do visto E2 dela. Afinal, para que você seja um peticionário principal, você tem que ter pelo menos 50%. Então, o mesmo empreendimento, ele comporta 2 aplicações de E2 no mesmo empreendimento. Até aí, tudo bem? Outro ponto de atenção, essas pessoas, essas crianças com 21 anos, eles também vão ter restrição de estar nos Estados Unidos apenas trabalhando naquele empreendimento. Isso pode ser aí um impeditivo. Então, uma outra estratégia que nós trazemos nesse caso é que geralmente ali nos 21 essa pessoa está na faculdade ou já se formou, está próxima ali de se formar. O ideal é que essa pessoa ainda esteja estudando para colocá-la num visto F, que é um visto de estudante. E o ambiente universitário ele é um ambiente muito propício para empresas virem recrutarem esses estudantes, então não é incomum empresas nos Estados Unidos irem nas faculdades, recrutar estudantes e fazer o sponsorship do visto. Então, ter um sponsor nos Estados Unidos é uma alternativa também para que essa criança que fez seus 21 anos permaneça no país. Mas claro que isso aí é montado caso a caso. Ressalto que esse vídeo aqui ele não é um aconselhamento jurídico para o seu caso específico. A intenção desse vídeo ela é completamente informativa para vocês. E se você assistiu até aqui, gostou, curta, compartilha. Meu objetivo aqui é um só, informativo para vocês sobre a imigração aos Estados Unidos. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre o E2, deixa aqui nos comentários. Responderei a vocês e muito obrigada por ter assistido esse vídeo.